Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, dessa vez direto aqui de Franca, no Congresso, como a gente combinou a semana passada. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson, com o Marcelo Jordão. O Marcelo ele vai se apresentar para quem não conhece, vocês estão acostumados mais comigo e com o Alisson sempre. O Marcelo vai estar aqui. Antes disso, nós vamos agradecer nossos apoiadores, Sicoob, Credivar e Cocamig. Marcelo, nós vamos começar até com você. Se apresenta um pouco. O pessoal da Mogiana conhece o Marcelo, está cansado, até toda a região cafeeira conhece o Marcelo. Mas pode ter pessoas do podcast que não conhecem, né? Perfeito. Acho que muito bom receber nossos colegas da Fundação aqui na Mogiana, né? Eu fico sediado aqui na Fazenda Experimental de Franca, da Fundação Pro Café, uma fazenda que nós temos aí a oportunidade de desenvolver as pesquisas que são realizadas no sul de Minas, traz para a realidade da Mogiana, testa as cultivares, né? E nós estamos aqui desde 2014, esse ano completando 10 anos de pesquisa realizada. Estamos aqui hoje no Congresso, né, brasileiro que está sendo sediado aqui em Franca. E sou pesquisador, sou consultor também em cafeicultura e atuamos aí em diversas áreas da cultura do café. Perfeito. Marcelo, uma situação muito importante e muito atual para a gente conversar agora seria da seca que afetou a região cafeeira do Brasil todo, né? De uma maneira muito grave, a região da Mogiana. Vídeos e mais vídeos que foram postados não só por você, mas por vários colegas agrônomos da região, produtores. E aí eu acho que a gente poderia usar esse programa de hoje para a gente trazer de maneira mais geral. A gente pode pegar um pouco do sul de Minas, de tudo junto, fazer um compilado e falar um pouco da seca que afetou para fazer esse contexto mogiano e depois das chuvas que vieram agora, graças a Deus, num volume bom. E a florada, que está todo mundo olhando essa florada de longe, achando que ela está uma beleza. Mas a hora que a gente entra na lavoura, a gente vê que não está tão bom assim, né? É o que eu estava pensando. Com relação à florada, essa florada ela está muito parecida com a florada de 2021 para a safra 2022. Torço muito para que não ocorra o mesmo pegamento ruim que nós tivemos dessa florada de 2021 para 2022. Quando chegou lá em 2021, teve a geada, infelizmente, aquela geada terrível. Depois da geada já veio uma seca na sequência e após a seca choveu uma florada maravilhosa. E aí o produtor falou, nossa, teve geada sim, estragou, teve seca sim, mas a seca não estragou. E quando passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí veio a notícia ruim, né? A florada não pegou. Foi o pior pegamento que eu já vi na minha vida. Em 25 anos de cafeicultura, foi o pior pegamento de florada que eu já vi, foi aquele de 2021. E a situação climática, ela é muito parecida. Torcemos, mais uma vez repito, torcemos para que não ocorra a mesma coisa. Mas a situação climática, ela é pior do que a de 2021. Marcelo, faz um contexto para a gente do problema da seca aqui na região da Mogiana, porque a gente falou muito, a gente sempre colocava a região da Mogiana, porque a gente está sempre trocando, né, figurinha ali, conversando, você passando, conversando com o Alisson, conversando lá com o pessoal do Pro Café, com o Rodrigo, pegando os dados climáticos e tudo, mas eu acho que seria bom você colocar um contexto da quantidade que afetou isso aqui, né, da forma que afetou, e aí você pode já colocar em seguida como que você está vendo essas chuvas que chegaram agora aqui para a região da Mogiana. Perfeito. Aqui na Mogiana, né, não diferente de outras regiões, foi bem castigada pela falta de água e também pelas temperaturas elevadas, desde a floração de final de 23, semelhante ao sul de Minas.
Acontece que o nosso déficit hídrico nos últimos 5 anos, que já foram 5 anos ruins, a média chegava ali em 30 de setembro com 150 milímetros de déficit, que já é uma condição até complicada para o cafeeiro, né? Acima de 100. Esse ano nós batemos um pouco mais que 400 milímetros, né? Uma condição aí muito adversa. E a gente tem uma experiência boa aqui na região, a gente conhece as lavouras que raramente sente a seca, uma lavoura que às vezes está num lugar mais escolhido, mais bem posicionado. E esse ano foi um ano, sim, realmente surpreendente, porque essas lavouras realmente entraram num nível de desfolha grande, tiveram um abotoamento precoce só com a alteração da umidade do ar e temperatura. E depois dessa chuva distanciou 30 dias, o botão floral foi evoluindo, grande parte dessas flores tiveram, vamos dizer, não conseguiram completar a sua abertura por falta de água e excesso de temperatura. Então é essa dúvida realmente que o Alisson mencionou, se vai ser algo parecido com 2021, porque nós vivenciamos um problema tanto na abertura da floração, fazendas que receberam aquela chuvinha de 15, 20 milímetros, que na minha opinião foi pior do que as que esperaram agora chegar nessa condição. A gente já imaginava que seria pior. Para um abotoamento pleno, né? Então nessa condição de desfolha, flores não conseguindo completar a sua abertura normal, a gente fica muito em dúvida no momento, mesmo com as chegadas de chuvas aqui na Mogiana, praticamente foi chover agora nessa última semana, né? Volume significativo. A gente fica muito em dúvida como vai ser o pegamento dessa florada. Uma pelo enfolhamento e outra por essa dúvida da abertura floral. Às vezes abriu muito pequenininho, muitos não abriram, né? Grãozinho de arroz. Então é uma situação que nós vamos ter aí, se Deus quiser, uma surpresa positiva, mas a princípio é bem desafiador essa condição que a planta chegou na floração. Isso daí a gente sempre conversa, né, o Alisson lá, o Marcelo igual, porque às vezes o produtor, a pessoa que está assistindo a gente, seja produtor, seja técnico, seja estudante, o que for, ele olha a gente falando desse jeito, poxa, mas eles estão pessimistas e tudo. Não é. A gente está tentando trazer para uma realidade e torcendo para que a gente esteja errado, enganado e que seja uma situação muito melhor. Com certeza. Né? É aquele negócio, não, a gente torce para estar errado. Em várias situações, pelo amor de Deus, que a gente esteja errado e que a situação seja melhor. Não tem dúvida. Né, Adson? Ô Xande, Marcelo, uma questão também que nós colocamos no podcast nosso lá é com relação ao tamanho da caixa do solo aqui da Mogiana. Exatamente. Que na grande maioria das situações são solos de textura média a arenosa. Então, nesse tipo de situação, o tamanho da caixa, a quantidade de água que o solo consegue segurar é menor. Então, porque quando a gente fala em 400 milímetros de déficit hídrico, é aquilo que eu já disse em vários podcasts. Nós, da Fundação Procafé, não vamos reinventar a forma de calcular déficit hídrico. Só que a grande maioria das lavouras da Mogiana chegaram a 400? Não. Por que elas não chegaram a 400? Porque uma lavoura não perde o que ela não tem. Então, como a caixa de retenção de umidade de muitas lavouras aqui na Mogiana é 50, 70 milímetros, ela atingiu lá seus 200, 250 há muito tempo. E ali naquele momento ela já para de perder. A caixa do solo aqui, ela é pequena devido a essa baixa retenção, devido a uma quantidade menor de argila e, consequentemente, uma quantidade menor de matéria orgânica. Perfeito. Né? Porque quando a gente fala quantidade menor de matéria orgânica, nós não estamos falando de material orgânico adicionado. Esterco de galinha, esterco de bovino, palha de café, composto orgânico, não é isso. Não é o adicionado, matéria orgânica do solo. Um solo que tem um pequeno percentual de argila, ele retém uma pequena quantidade de matéria orgânica. Infelizmente, esse tipo de solo retém uma pequena quantidade de água. Então a caixa aqui da Mogiana é menor do que das matas de Minas, é menor do que do sul de Minas e menor até mesmo que do Cerrado Mineiro. Perfeito. Solo mais estruturado. Solos mais estruturados. Marcelo, outra questão é o seguinte, que hoje a gente vindo aqui para o Congresso foi reparando na estrada e tudo. E você tinha até comentado isso com a gente, coisa de um mês, perto de um mês atrás.
Quando a gente fala que a safra de 2025 ela é menor do que 23 e 24, a gente tem como o principal fator a seca, sim, mas muitas lavouras que não seriam podadas foram podadas, né? Então a gente ainda teve essa poda. Mas a poda é devido à seca. Sim, o motivo é a seca que levou, né, a poda, mas muitas lavouras entraram em poda, né? Aqui nós tivemos 2 fases de poda aqui na Mogiana. Aquela das lavouras que estavam programadas, que a gente tenta podar o mais cedo possível, julho até 15 de agosto ali, isso já estava determinado. Só que nessa época ainda, a nossa régua para a poda daquela lavoura da dúvida estava uma régua muito alta, assim, ó, só se for produzir. Porque nesse preço de café, uma lavoura aí de 20 sacas por hectare, né? Sim, sobra dinheiro, lógico, conta, né? Lógico. Só que o que aconteceu foi o seguinte, né? Nós deixamos de podar muitas lavouras aí que estavam sinalizando 20, 25 sacas. Só que quando chegou ali início de setembro, 15 de setembro, as lavouras praticamente o nível de desfolha foi altíssimo. E a gente olhou, bom, lavoura de estrutura já um pouco comprometida, nível de sombreamento alto. Mesmo que tardio, se eu não esqueletar, eu vou comprometer minha safra 26. Isso. Então, foi uma decisão, assim, acho que mais coerente, né? Essa poda tardia em função da avaliação que nós fizemos nas lavouras. Comprometer 2 safras. Eu comprometi 2 safras. Perder só 25, não para 26. Aí nós entramos aí numa nova onda de esqueletamento e entrou muita lavoura que estava com 20, 25 sacos, projetou 10, 15. Então foi uma poda um pouco mais tardia, mas eu acho que as regiões cafeeiras do Brasil também teve essa segunda onda de poda, né? Sim, foi geral. Foi geral. E tem dúvida até hoje, lavouras que a gente anda por aí e fala, nossa, essa aqui ficou sem podar, essa aqui era 30, mas agora é 15. Poderia ter podado ela ali. Tá tarde, não tá? Então, existem dúvidas ainda, né, por parte dos cafeicultores na situação atual. Numa hora dessa, outubro, entrando novembro. Já. Né? Eu acho que agora você vai prejudicar o seu 26 mais antes fazer uma colheitinha. Sim. Que seja uma catação, jogando pro chão e levantando isso numa varrição, para não estragar a planta, mas agora não é mais a hora, né? Ela já até iniciou o crescimento da safra 26. Né? Já iniciou o crescimento da safra 26. É porque do jeito que foi feito antes, se você não faz, você poderia comprometer 2. Agora não. Agora, se você fizer, você vai comprometer 2. É o contrário, né? Então, bom, Marcelo, eu acho que para a gente pegar um panorama, uma situação e tudo, é o que a gente tinha, né? Pouco da gente que tinha falado. Não sei se você tem mais algum comentário que você queira fazer em cima disso, em cima da situação para a cafeicultura. Importante, no seu sentimento, o pegamento dessa florada na Mogiana vai ser bom, médio, ruim? Alisson, pelo nível de desfolha que as plantas se encontram, pelos experimentos que nós já fizemos, inclusive um aqui na Mogiana em 2014, até vou comentar um pouquinho, nós desfolhamos plantas artificialmente, né, plantas inteiras, em diferentes níveis de desfolha, de 10% de desfolha a 100% de desfolha. E nós chegamos a um número no final que até 40% de desfolha, nós temos uma condição de pegamento, no caso deu diferença estatística, ainda bom, comparando com a planta de 100% de folhamento, muito próximo, né? Então, quando a gente olha aqui a situação hoje na Mogiana, o nível de desfolha é muito alto, muitas lavouras, as que não queimaram, com aquele aspecto de queima mesmo, de seca, a folha fica marrom, elas ficaram com nível de desfolha bem superior a 40%, né? Eu acredito que segurou um enfolhamento de 30%, ou seja, uma desfolha de 70%. Então, pode ter até uma surpresa positiva no abotoamento floral, porque passa um período de estresse muito grande, a planta tem um abotoamento naturalmente mais uniforme, né? E até pela ausência de folhas, esse abotoamento mostra mais a florada. Encanta muito, mostra muita florada, mas a gente sabe que se não tiver folha, a capacidade, ainda mais num ano como esse, que a reserva ali é muito baixa da planta, por ter sofrido aí quase 7 meses sem chuva, né? Então eu tenho muitas dúvidas com relação ao pegamento. É médio para ruim, se fosse para considerar algo nos dias de hoje. Sim. Isso daí é o que a gente vê também, né, no sul de Minas. No sul de Minas também a impressão é essa, que o pegamento deverá ser de médio para ruim.
Bom, pessoal, Alisson, era isso, Marcelo, isso. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um formato um pouco diferente. Você vê que a gente teve que improvisar aqui, mas o que importa sempre para nós é trazer um conteúdo de qualidade. E com certeza esse foi um conteúdo de qualidade. Alisson, obrigado. Marcelo, obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.